Ao longo dessa temporada, a gente conversou sobre vários mitos e verdades sobre cuidados que você pode ter com seu carro. Esse cuidado todo começa justamente onde? Isso mesmo, na escolha, e hoje a gente vai te ajudar a encontrar e comprar o seu carro perfeito. Seja bem-vindo ao SPCast, uma iniciativa da SP Combustíveis que vai ajudar você com informações e muitas dicas que vão ter uma mão na roda. Hoje a gente está aqui com o Rogério Oliveira, o @Carro Perfeito, consultor automotivo. Rogério, se apresenta para a galera que está ouvindo. Eu primeiro quero agradecer aqui o convite, né? É bacana demais fazer parte aqui desse episódio e tal, falar sobre o que a gente gosta, que é carro. E seguinte, desde 2018 eu trabalho com consultoria automotiva e isso nasceu de uma dor minha, de um problema que eu tive quando eu fui comprar o meu primeiro carro. Tive insegurança para comprar o carro, acabei fazendo uma escolha errada, mas que por causa disso, nós estamos aqui hoje falando sobre carros seminovos e cuidados. Então, o pior carro da minha vida acabou mudando a minha vida de uma forma positiva. Escolha errada, né? BMW 95 Coupé, manual, né? Manual nada, automática, que é para o problema ser bem grande, né? Galera, a gente está aqui hoje para conversar porque, assim, quem acompanha a internet, quem acompanha o mercado, viu que o preço dos carros subiram de maneira muito acentuada nos últimos 2 anos, né? A gente teve no início de 2022 um registro de um aumento acumulado de mais de 40% no valor dos carros usados e uma média de 12% nos novos. Eu e o meu caso de amor eterno, o Renegade, a gente teve uma situação parecida, né? Eu comprei o carro por 78 em março de 2021. A última vez que eu olhei a FIP, uns 3, 4 meses atrás, ele usado estava de 91. Então é um carro que aumentou quase 20 mil reais usado, Sim. Né? Então isso levou para um envelhecimento da frota, né? A frota brasileira nunca foi tão velha como atualmente, carros com 12, 15 anos de mercado, vendendo cada vez mais por conta dessa situação. Eu estava lendo hoje, Rogério, eu vi um dado bastante interessante aqui, de uma consultoria chamada Jato Dynamics, que mostra o preço médio de venda de um automóvel no Brasil em 2022. 130 mil reais é o valor médio da compra de um carro. 5 anos atrás, esse valor era de 71 mil. Então, isso mostra o mercado que a gente está e por que é que isso é tão importante. Mas, cara, hoje, quem que te procura mais para te ajudar a fazer essa compra, né? E antes de falar isso, fala um pouquinho do que é que você faz na prática. Chegou lá, eu quero um carro, tô querendo comprar um Renegade Turbo, o que é que você pode fazer para mim? Tá, então vamos lá. Hoje, o foco é na avaliação dos carros, tá? Onde as pessoas me contratam para fazer a avaliação física dos carros. E aí, basicamente, existem 2 tipos de serviço. Um que a pessoa já viu o carro e quer a minha avaliação, e o outro onde a pessoa me contrata para encontrar o carro para ela. E o que acontece? Hoje, o meu perfil de cliente são pessoas que compram carro, até como você disse aí, pelo valor, né, que subiu absurdamente, na faixa de 100 mil reais a 200 mil reais. Isso é 80% dos meus clientes. Então, basicamente, SUVs, tá? Então, Creta, Compass, Toro também, eu tenho recebido bastante cliente. Hoje, se a gente for olhar, um Onix Plus está na faixa acima dos 100 mil reais, né? Então, qualquer carro hoje realmente está com um preço bem absurdo. E é uma coisa que eu falo bastante. Normalmente o carro ou é o segundo bem mais caro da pessoa ou é o primeiro, falando da população em geral, né? Muitas vezes a pessoa nem casa própria tem e tem um carro com um valor bem elevado, tá? Então, tipo, todo cuidado é pouco na hora, porque a gente vai conversar mais sobre isso aqui, mas existem vários tipos de problema que um carro seminovo e às vezes até 0 km pode ter aí e você acabar sabendo só no pior momento.
Eu não vou entrar nessa pauta não, a gente vai entrar nela, mas lá em casa mesmo, eu com o WhatsApp do Rogério no meu celular, a 5 minutos de distância do Rogério, a gente passou por uma situação parecida com o último carro do meu pai, que você lembra, Sim, né? sim. Olha, meu pai recentemente, para quem tá ouvindo, né, ele acabou de comprar outro sedã para casa e um carro com 4.000 quilômetros rodados, estava sendo vendido como um carro seminovo, né? Só que era um carro de test drive, não fui informado em momento nenhum. O carro tinha repintura e o vendedor quis dizer que era o serviço de vitrificação, que era Serviço normal e estético, tal. é. E não obstante, ao manobrar o carro para fazer a lavagem, rasparam o para-choque do carro, do para-choque traseiro. E aí eu fiquei assim, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Um carro de 180 mil reais, né? Sim. Então isso mostra como o que você faz ajuda bastante a gente hoje. O que você costuma encontrar, Rogério? A gente fala aqui muito de combustível, né? Então, Uhum. imagino que você não vai entrar no mérito ali de motor. Não é bem uma vistoria mecânica que você faz. Você Uhum. mexe mais com aspectos mais aparentes. Acho que lataria, peças. O que você acha que hoje mais você pega e que acaba não inviabilizando, porque a gente sabe que é uma decisão do cliente no final das contas, Sim. mas quais são aqueles pontos que você mais pega numa vistoria que faz os clientes desistirem de prosseguir com a compra? O meu trabalho ele consiste em uma avaliação bem completa do carro, né? Estrutura, pintura, documentação, conservação e também mecânica. A gente faz a parte mecânica, normalmente leva numa oficina, coloca no elevador, verifica Tá. a suspensão, passa scanner e tal, né? Então, assim, o meu trabalho é de encontrar defeitos nos carros. Quem está ali para falar as qualidades é o vendedor e tal, é quem está ali vendendo o carro. E o que acontece? O maior problema que eu vejo hoje no mercado de seminovos não é exatamente um defeito no carro, mas uma precificação errada dos carros. Então, a gente estava conversando antes aqui, eu fui contratado por uma pessoa que mora no interior aqui do Ceará. Ela veio um final de semana, olhou um carro e disse: Rogério, eu só vou comprar o carro depois de você avaliar. Fui avaliar o carro, tinha histórico de, tipo assim, era um carro de uma locadora que a pessoa perguntou e o proprietário Hum, da loja disse que não era, né? hum, O carro tinha 40 mil quilômetros rodados com uma revisão pendente. As 3 primeiras desse carro são pagas pela fábrica, né? E sim. a quarta custa R$ 1.500. Hum, E a loja já disse que não ia entregar com a revisão feita, apesar de já estar ali passando do tempo. sim. O carro tinha 7 peças repintadas. Um carro Ixi. 2021. Para-choque, porta. Para-choque eu nem conto, porque, né? Dia a dia, né, cara? É impossível, né? Mas eram peças mesmo, tipo, basicamente era capô, Putz, capô para-lama, repintado. 2 portas, ali como se fosse a lateral traseira do carro, Painel e a traseiro, sim. tampa do porta-malas. Ou seja, ele tava um lado inteiro pintado, só não tinha o teto e duas portas pintadas, basicamente. E o Sim, painel traseiro, né? então, Nossa. capô, vamos falar aqui os 2 paralamas, 3, 2 portas, 5, a tampa do porta-malas, e tinha um paralama do outro lado também, do lado do passageiro. Né? Então, 7 peças no total para um carro com basicamente 1 ano de uso, com esse histórico de locadora, querendo ou não. Não tem nada de errado em ser carro de locadora, é um carro normal, mas o mercado acaba depreciando um pouco. E esse cliente acabou migrando, né, do serviço de avaliação para o serviço de consultoria, onde ele me contratou para achar o carro. Hum. E aí, Depois do primeiro depois do susto, primeiro, né, ele disse: eu falou, não, eu opa. não vou querer esse carro. Uhum. Eu não disse se eu aprovei o carro com os apontamentos, né? Porque basicamente eu só reprovo de fato um carro quando ele é uma fraude, ou seja, um clone, tem alguma coisa irregular no carro. Uhum. Eu aprovei com apontamentos. E aí a gente encontrou para ele um carro da mesma cor, do mesmo ano, com apenas 12 mil quilômetros, único dono, sem repintura. Foi ainda 2 mil mais barato do que esse primeiro, que era cheio de coisas que ia depreciar e ia gerar custo pro próximo dono, que no caso lá seria o meu cliente, né? Eu gosto muito de uma coisa que você fala quando fala de carro de locadora, que é, não tenho nada contra, mas não é o carro perfeito, É, né? assim, o que eu falo é, dá pra gente encontrar um carro com Tá. melhores condições, porque muitas vezes as pessoas dizem, carro de um locador é revisado e tal. Olha, eu vou contar um outro caso aqui, que uma pessoa me contratou para avaliar um Onix dentro da loja da locadora.
Ele sabia e tá tudo certo. Eu fui avaliar o carro. Sim. O carro tava de estrutura, pintura muito bacana. Quando a gente foi verificar o histórico de manutenção do carro, eu peguei o manual do carro. Estavam todas assinadas até 60 mil quilômetros com a mesma caneta pela mesma pessoa, ou seja, parece que ela sentou ali e preencheu todo. Ixi. Entendeu? Porque normalmente, quando você faz a revisão num local adequado, são pessoas diferentes e tal, muda caneta, muda tudo, muda a estrutura. É muita coincidência, É né? muita coincidência, né? E tipo, ali não tinha carimbo de concessionário, não tinha de nada, provavelmente dentro mesmo da localiza, só que não é a localiza que faz, são sempre oficinas terceirizadas. Então, o indício que havia ali foi de uma pessoa sentou e preencheu. Ah, foi feita a revisão. Então, o carro não foi feita a revisão na concessionária, não tinha nenhum histórico ali que comprovasse aquilo. E aí, tipo, poderia preencher ali da forma como quisesse e, em tese, era um carro revisado, né? Que foi até o que a pessoa me disse. Rogério, o carro tá todo revisado. Eu avisei a ele, considerando o preço, que era 10 mil abaixo do valor normal de mercado, ele acabou comprando o carro e tal. E assim, não vejo nada para dizer, nossa, não compre esse carro. O preço está alinhado com a qualidade? Eu acredito que sim. Porque esse carro no mercado estava na faixa de 95 mil. Ele acabou comprando por 85. Sim. Então, para mim, o preço está alinhado com a qualidade. Então, por isso que eu digo, para mim, o maior defeito hoje que eu vejo é querer precificar um carro usado como precifica um novo. Porque cada carro usado tem a sua história. Sim. Diferente do novo. O novo é novo. Né? Tá vindo ali tudo igualzinho, Tá vindo plástico tudo igual, no mesmo lugar, né? mesmo cheiro. Quilometragem e tal, né? Tipo, é zero. Então, são todos zeros aqui. Então, uma coisa que eu gosto sempre de alinhar, né? Porque também as pessoas, às vezes, levam para o extremo. Ah, mas tem um carro de locadora que é bacana e um carro de particular que é surrado. Mas existe o carro de surrado, existe o carro de particular que é bem cuidado também. Sim. E é esse que a gente vai buscar. Sim, sim. Né? Um carro que tem histórico, um carro que tenha um bom estado geral e tal. Então, para mim, eu sempre falo que quando eu vou fazer a indicação ou não de compra de um carro, eu uso 3 pilares. O preço, a procedência e o estado geral do carro. Então, os 3 têm que estar alinhados. Pô, o carro tem detalhe e tal, mas tem um preço mais legal? Ok. Preço e qualidade eles vão estar sempre alinhados ali. Isso eu acho que é bem importante. Eu, quem me segue há um tempo, lembra que eu tinha um Fiat 500, que inclusive encontrei ele esses dias novamente, e ele era laranja, né? Em 5, 6 anos com ele rodando aqui em Fortaleza, eu só achei mais 3 ou 4 da mesma cor dele. E aí eu sempre tirava foto, registrava a placa e tal, que era eu sei que é uma cor realmente muito ruim de se ver. Quando eu comprei ele, foi em 2016, julho de 2016, ele estava com 20.120 quilômetros rodados. Um carro 2012, 12, ele foi faturado, acho que em maio de 2011. Maio de 2011, e isso era julho de 2016. Eu falei, porra, tá muito pouco rodado, né? O que é que rolou aí? Sim. Aí o cara da loja, não, é porque o rapaz, o dono do carro, ele trabalhava no P100, né, ali no Porto, e ele usava o ônibus da empresa. Na época, eu também trabalhava na empresa que tinha rota. Então, o meu carro ficava em casa a semana inteira, porque eu pegava o ônibus da empresa, ia e voltava, então eu só usava o carro no fim de semana. Hoje mesmo, o meu carro, eu rodo 200 quilômetros nele no mês. Então, assim, ok. Só que ele tava lá num dia, super estreito, né, loja, vocês sabem como é loja, né, às vezes você tem ali 2, 3 palmos de um carro pro outro. Pedi para tirar que eu queria dar uma volta. Quando tirou, o 500 ele tem, nas 2 laterais, no painel traseiro, uma película ali no painel, que é para as pedradas que vêm da roda dianteira para a traseira, pegar nessa película. Então ele tem uma espécie de um palmo de PPF ali, bem localizado. E na época que eu estava procurando o carro, eu já tinha achado um que tinha um repintado por cima. Cara, os caras pintaram por cima do PPF. Ou seja, não lixaram nem a peça. E aí quando eu fui ver, a primeira coisa que eu notei foi que ele tava sem o PPF. De um lado e o outro ele tinha. Aí eu falei, ai, cara, foi repintado. Aí eu falei, puta. Olhei, não foi bem pintado, tinha escorrimento dentro da porta. Na época, né, ainda não tinha carro perfeito, mas eu sabia aquela questão da massa, né? Quando você passa um imã e ele tem muita massa, o imã não vai pegar. Então eu fui cutucando tudo e tal.
Eu falei, olha, eu vi que ele foi repintado, foi alguma coisa grave? Aí o vendedor, não, é porque sabe como é, né? Arranhão. Não, é vaga de apartamento, é pequena, aí às vezes não, né, e tal. Era a mãe dele, era a sogra dele, a esposa dele que dirigiam e tal, o cara comprou um Fit. Ele conta que o cara comprou um Fit. Aí eu falei, cara, quer saber? Não tem nada demais, não tem mecânica, levei na oficina, né? Levei numa concessionária da Fiat, fiz uma revisão, troquei óleo, fiz tudo antes de comprar o carro. Eu falei, se eu comprar, você já me dá isso de desconto, se não, eu te devolvo o dinheiro e você usa aí pro próximo. Só que deu tudo certo. Realmente foi repintado, não era uma pintura da melhor qualidade, mas eu queria o carro laranja. Eu queria ter um dos únicos carros laranja, fiz a minha escolha. Fui feliz com ele por 5, 6 anos. 5, 6 anos. Mas quando fui vender o carro e a galera começou com aquela coisa, eu quero. Falei, galera, eu não vou entregar esse carro na mão de ninguém, porque além dessa repintura, eu já tinha recebido um orçamento, em maio de 2020, eu recebi um orçamento de R$5.000 de conserto na suspensão, que foi a época que eu falei, vendido. Guardei o carro e fui juntar grana para comprar outro. Então, assim, não é todo mundo, não é todo particular que também tem essa responsabilidade. Isso. Só que tem particular que é que nem meu pai, que faz tudo do bom e do melhor, troca tudo, usa, né? Ele usa o carro como deve ser usado, mas é um carro que vai estar íntegro, vai ter raspado em algum lugar em um estacionamento, vai ter levado uma pedra em algum momento, mas, cara, você acabou de falar que veio de Recife para cá de carro. Carro é para isso. Sim. Mas além disso, né? O que são as peças que você acha que mais... Se você fosse aqui dar uma dica para quem tá ouvindo, olha, fica ligado nisso. Eu sei que o farol, por exemplo, quando você abre ali o capô do carro, ninguém troca, ninguém mexe naqueles parafusos ali à toa. Então, se você chega num carro e já viu que foi rosqueado alguma coisa foi mexida ali. Sim. O que são hoje os 3 itens que você acha que mais te chama a atenção para fazer uma... tipo assim, isso aqui tá mexido, será? Aquelas 3 pontos que te acendem uma luz vermelha. Tá. Então, vamos lá. Não existe nada de errado com repintura, tá? Mas são coisas que acontecem e tal. O meu carro é de 2020, comprei ele com pintura 100% original e hoje tem 2 peças repintadas. Ouvi falar. Né? Então, são coisas que acontecem, né? Eu até brinco, né? Cara, eu tenho uma filha de 7 anos, tenho o maior amor e carinho por ela e tal, cuidado, e ela... De vez em quando se arranha, já tem cicatriz e tal, a perninha dela toda roxa de bater num canto e no outro. Então imagina um carro que está exposto 24 horas nas ruas, vamos dizer assim, sujeito a inúmeras situações, às vezes até de inveja. Conheço muito caso de gente que teve carro arranhado e tal. Famoso vandalismo. Nossa. Né? Então, assim... A gente que gosta de carro aqui, a gente gosta de um carro bacana, apresentável, né? Não cheio de detalhe. Então, se tem ali um arranhão, algo mais chato, a gente já cuida ali, faz algum tratamento e tal, dependendo do que for, manda repintar, para não ficar aquele detalhe ali. Aquela dor. Eu costumo dizer, às vezes eu estaciono, cara, pensando assim, cara, eu vou botar desse lado aqui. Se eu levar uma portada, pelo menos é do lado do passageiro, eu não vejo com tanta frequência como do lado do motorista, né? Porque aí do lado do motorista, toda vida que eu vou entrar no carro, eu vejo lá o arranhão. Não é legal, né? Mas você tava falando dos arranhões. Né? Então, assim, questão de repintura, tá? É uma coisa que chama atenção e, logicamente, quanto mais novo o carro, eu sempre falo que melhor é você ter menos repintura no carro, tá? É porque isso, querendo ou não, vai depreciar ali o carro. Se a gente tem um carro em condições basicamente iguais a outro, um com repintura, outro sem repintura, prefiro um carro sem repintura. Claro, tá? E aí, meu amigo, você que tá comprando uma Pajero Sport 2005... Por favor, né? Ela vai ter repintura. Já são 15 anos no carro na rua, pô. Um Celta 2012. Vamos, né? Com calma, vai ter repintura sim, aceita isso e bola pra frente. Isso, né? Então, vamos lá. Repintura é um item, tá? Né? E como é que a gente vê? Basicamente, são indícios, como você falou aí, né? Hoje, eu, por exemplo, uso equipamento que dá para identificar se é uma medida original, se é uma medida com repintura, ou se é uma medida já com reparo e massa e tal, né? Como você disse aí, o imã e tal, né? Mas hoje já existem equipamentos tem aí... Tem aquela canetinha, né? Com imã, né? Específico para isso. E aquele que eu uso lá, que é chama micrômetro, né? Ele é digital e ele é bem preciso, tá? Então ali a gente sabe exatamente se é medida original,
se é uma simples repintura ou se tem um reparo ali eventual com massa, né? Então, repintura, vamos dizer que seja o primeiro, até porque às vezes fica diferença de cor e tal, então é bem visível, tá? Segundo, que eu diria, são os itens visíveis do carro ali de manutenção, né? Pneus, marca de pneus, bateria, tá? Então, assim, se a pessoa economizou naquilo ali que é visível, eu fico imaginando qual foi o óleo que ele colocou. Deve ter sido mais barato. Qual foi o fundo de arrefecimento? Talvez completou com a água que estava escorrendo ali na rua, né? Como, não sei se você chegou a ver um meme que o cara abriu um Cherry QQ com um copo descartável, encheu da água que estava correndo ali de esgoto e completou o arrefecimento, né? Então, eu fico imaginando o tipo de manutenção que essa pessoa deu no carro. E o terceiro, em geral, é o estado de conservação do carro. Né? Como é que está a pintura do carro? Como é que a pessoa cuidava da estética? Os bancos estão rasgados? Então, assim, são itens gerais, tá? Porque é uma coisa que eu falo, uma coisa acaba puxando a outra. Sim. Tá? Então, tipo, nunca é só um item que, vamos dizer assim, que eu não recomendo no carro. Sim. Então, existe uma frase que eu uso, né, que é o rabo do rato. Quando o rato vai se esconder, normalmente ele se esconde e deixa o rabo para fora. Sim. Então, uma coisa vai puxando a outra, que vai puxando a outra, que vai puxando a outra, e aí acaba a gente decidindo ou não pela compra, né? Então, da mesma forma que, um carro que tem, vamos dizer assim, único dono, histórico de revisão na concessionária, um carro esteticamente perfeito ali e tal, então tem tudo para ser uma boa compra. Agora, lógico, né? E até vendendo o meu jabá aqui. Uma avaliação profissional para finalizar, cara, vai te dar a clareza numa compra, porque é justamente isso, a consultoria automotiva, uma avaliação, ela vai trazer clareza, ela não vai aprovar ou reprovar um carro, aí quem decide é quem está comprando. Todo carro ali vai ter seu dono, tá? Então, o ideal é que você saiba o que está comprando, porque normalmente as pessoas são chatas depois que compram o carro. Aí encontra um monte de defeito. Aí é tarde. Para resolver, quando resolve, é com justiça, demora e tal, então às vezes é prejuízo. Né? Então a hora de ser chato na compra é antes. A última que eu vi agora, os pneus da frente do sedã do meu pai, né? Que no caso é da minha mãe, eles estão um pouco mais gastos que os da traseira, né? Só que até aí tudo bem, né? É o pneu que tem a tração, era um carro, agora que eu sei que é um carro de test drive, né? Eu imagino que, poxa, o carro de test drive é o quê? O cara tira da loja, dá uma pisada, vê como é, um carro híbrido, então o pessoal tem esse interesse. Então eu botei isso na cabeça, eu passei e falei, pai, esses pneus aí da frente tá na hora de fazer rodízio, viu? Aí ele, com 4.000 km rodados, eu falei, olha o estado, né? Sim. Olha o estado, como é que tá. E aí, não fui nem eu. Ele se abaixou e foi ver o lote, né? Tem um lote em semanas, né? E o pá da frente tá diferente do da traseira. E aí eu falei, ih, pai, ó, não quer dizer nada, porque estoque é estoque, isso pode acontecer. Vamos olhar nos outros. O meu tudo igual e o Cross também tudo igual do dele, né? Eu falei, ó, pai... Provavelmente... Podem ter trocado esse pneu? Podem, mas por que alguém ia colocar um pneu mais velho num carro de test drive? Sei lá, trocaram pra botar... Enfim, acontece todo tipo de coisa. Se aconteceu do vendedor omitir que era um carro de test drive, e isso a gente tá falando de uma das maiores concessionárias do meio aqui da cidade, imagina uma troca de pneu, né? E de novo, com o telefone do Rogério aqui na minha mão, eu podia ter dito, ei, macho, e o da Tracar também, né? Porque depois eu fui falar com ele, né? Falei, olha aí o que rolou. Então, cara, acontece. Eu lembro que quando a gente fez aqueles vídeos procurando Honda Fit, a gente viu pneu, né? Que os números lá você consegue ver se é diferente. A marca é mais óbvio, né? Sim. A marca você vê logo. E aí, pneu, para quem tá escutando, é importante lembrar que quando você for trocar de um eixo, de um pneu, de uma roda, troca os dois, né? Isso. Tem essa parada para manter balanceamento, não vai economizar. Se você quiser economizar, você pega um dos que você tirou e guarda de step, vende, revende para alguém que ainda vai usar ali uma sobrevida, mas não troca o eixo ali, um de uma marca, um de outra, um mais novo, um mais velho, não faça isso. Eu lembro que no 500, as marcas, Rogério, eram na guarnição da porta, sabe? Ali onde teria ficado a fita. Sim. Então eu vi ali a diferença de uma para outra. Aí tem esse outro que eu falei que os caras pintaram em cima do plástico. Pelo amor de Deus. E é muito bom isso, porque, tipo, quando você vai olhar um carro,
Normalmente, assim, a maioria das peças tem de um lado e tem de outro, né? Fora, Sim, sim. né? Fora capô, teto e tampa do porta-malas. Então, você observar o padrão, né? Então, de um lado tá igual ao outro, né? E é uma coisa que até ontem eu estive lá em Recife, num curso presencial, e basicamente tinham lojistas lá, tá? Então, assim, por quê? Porque eles também viram a necessidade de receber melhor um carro, de fazer uma avaliação mais aprofundada. E uma coisa que eu comentei com eles é que o mercado de reparação, ele também está se adaptando aos consultores. Então, tipo, antigamente o cara ia lá no capô, metia a chave. E agora ele vai na base do capô, que pouca gente olha. Então ele tira a partir da base e não ali naqueles parafusos mais visíveis. Para quê? Para não ficar a marca. Ou então, o que é que eles estão fazendo? Repintando. Só que um padrão de reparo praticamente nunca vai ser igual o de uma concessionária. Então, eu até estava mostrando para eles a oficina onde eu fiz a repintura do meu carro. Quando eu cheguei para eles, eu disse o seguinte: olha, eu quero um serviço aqui de qualidade, onde você coloca o mínimo de massa possível. Então, assim, o que acontece hoje, né? Eu fiz 3 orçamentos, um na concessionária, um na oficina mais conceituada aqui de Fortaleza, que normalmente só os famosos fazem lá, e fiz numa que me indicaram. Acabei fazendo a que eu entendi como melhor custo-benefício. Foi onde eu disse, olha, tem praticamente nenhuma diferença da concessionária e é 20% mais barato do que a oficina mais conceituada. Só que eu não gostei do atendimento lá na oficina mais conceituada aqui, né? Acabei que fechei com o que eu considerei o melhor custo-benefício. E aí eu disse... Eu vou escrever o nome aqui num papel, aí você me confirma. E aí eu disse... Exato. E aí eu disse assim, olha... Eu queria que fizesse o serviço da forma adequada. Não estou preocupado com o tempo e tal. E também não estou preocupado exatamente com o valor. Mas eu quero que seja um serviço bacana. Porque... só para ter ideia, teve canto que me cobrou R$300 e o serviço que eu fiz foi 1.000. Sim, tá? pô, R$300 aí você ia ficar... O cara ia chegar e não ia, que nem o caso lá do 500, né? Que ia pintar por cima do PPF, né? Então assim, aí eu falei para ele, olha, eu quero o mínimo de massa possível, eu trabalho com carro e tal. Aí hoje ele usa o método MMP, mínimo de massa possível. E aí ele fez um Camaro onde ele deixou na lata. Ele lixou tudo, para quê? Para ficar a menor espessura possível. E eventualmente, se a pessoa só usa a maquininha ali para fazer a medição, dependendo ali de como ficou o serviço, pode dizer, a peça é original. Sim. Entendeu? Então, o que está acontecendo? O mercado de reparo automotivo, ele está se adaptando também. Boa, mas essa do Camaro vale até, eu acho que um asterisco. Ele não fez isso para enganar. Ele fez isso para fazer o melhor reparo possível. Exato. Entendeu? Não, tipo, não é que o mercado está fazendo para enganar. Ele não está fazendo... Tá melhorando. Tá melhorando o nível de serviço deles, né? Sim. O nível de entrega também. Sim. Porque, como você disse, você viu lá escorrimento, cara, isso é básico. Né? Isso é muito básico. Então, tipo, você olhar ali, cara, a gente que gosta de carro incomoda. E assim, é o que eu falo bastante, gente. Tem cliente meu que chega e quando eu apresento um carro para ele, no primeiro, ele já aceita. Tem outros que eu apresento 3, 4 carros para ele aceitar. E tem gente que chega e diz assim, olha, a avaliação é frescura. E tem gente que diz, eu só compro o carro com avaliação. Sim. Então a gente tem que entender ali que gostos são diferentes, cada pessoa tem suas preferências, né? Então, entender que tem gente que não quer carro com detalhe, tem gente que aceita, tem gente que quer carro com avaliação, tem gente que só vê o carro como meio de transporte, para ir de um lado, um local A para um local B e acabou, é só um objeto. Então, entender ali cada tipo de pessoa mesmo. Bicho, né? Na época que eu comprei o 500, foi uma luta, porque o 500 foi 2016, mas era um sonho antigo, né? Porque eu entrei na faculdade em 2008, 2009. Foi a época que veio o 500 polonês pro Brasil, né? Sim. Só que o 500 polonês no Brasil, ele custava R$70 mil em 2008, 2009. Era como se ele custasse... o que custa um Mini Cooper hoje, que é 180, 160, 170 mil, né? A depender do ano e tal. E, obviamente, não dava, né? Obviamente não dava. Eu ali, aluno da UES, não tinha a menor condição.
E 2012, quando veio do México, lembro? O IPI reduzido, aquela coisa Sim, toda. aquele 35 boom, né? mil, era 35 mil de graça. Era o melhor custo-benefício da categoria. Então, quando eu comprei o carro em 2016, eu não tava comprando um carro. Velho, eu tava realizando um dos primeiros grandes sonhos de consumo que eu realizei na minha vida. Eu tive um Sim. carro zero antes, que meu pai me deu, aquela coisa toda e Ah, não foi um tal. Peugeot não, né? Foi um Peugeot. Foi aquele 208 marrom que eu tive um tempo. Mas eu era feliz com o Peugeot. Não, Não, deu trabalho depois. Ele deu trabalho não. depois. Mas não foi o 207 nem o 206, não. Aham. E aí, cara, eu lembro que eu procurei. O 500 eu procurei. Que eu queria do meu jeito. Eu Sim. lembro que eu fui numa loja ver um Sport preto. Sport também não é tão comum, mas é aquele que tem 6 marchas, 110 cavalos e tal. Sim. E entrei no carro, cara, e tava daquele jeito, né? Estamos em 2016, né? Era 2016, um carro 2011, 12. Botão apagado, a tinta, couro Sim. todo comido e tal. E aí eu entrei, eu falei assim, inocentemente, né? Eu falei, pô, tá meio sambado, né? Uhum. Aí o cara olhou pra mim e falou, você não acha que tá muito exigente pra quem tá comprando um carro com 5 anos de uso? Uhum. Aí eu falei assim, eu tava com a chave na mão, ia dar a partida, né? Eu saí do banco, botei a chave na mão dele, fechei a porta e saí, cara. Fui andando, lá, não disse mais nada. O cara ficou me olhando assim, eu falei, bicho, pra eu não dizer um nome bem feio com você, eu vou sair andando. E aí, foi nesse mesmo dia que eu tava passando em outra e vi o quentinho laranja assim lá na ponta, eu falei, ih, chega, deu aquele negócio, mandei a foto pro meu pai, eu falei, pai, achei. Tá aqui, quer viver? Vamos ver junto e tal. E aí passou no laudo e tudo e tal. Na época eu não fiz nem cautelar, mas assim, levei na oficina e foi tudo certo, né? Então, menos mal. Mas, além disso tudo, você, Rogério, eu que te acompanho o quê? Quando você tinha o quê? Você era desse tamanho, né? Foi Era no uns comecinho, 3, acho. 4 mil seguidores por aí, né? Sim, Quando a gente começou a trocar sim. ideia. Aham. E olha como tá grande, né? Só falta dizer que eu te dei banho, né? Cara, mas não só isso, você... Primeiro, que você virou um grande influenciador automotivo aqui no Ceará, a gente não tem isso. A gente não tem grandes influenciadores no ramo aqui, né? Tem? Eu não consigo lembrar de ninguém, assim. Se tiver, eu vou arranjar uma inimizade. Agora eu não lembro de ninguém. Por quê? Porque tá todo mundo em São Paulo, tá todo mundo no Rio, tá todo mundo no Sudeste, no Sul e tal. Sim. Mas você criou também não vou dizer que você criou, né? Mas você impulsionou uma nova onda de profissionais Sim. que fazem esse trabalho, né? Então, hoje em dia, você está criando concorrência, né? É isso. Não é exatamente isso, mas você criou essa comunidade. Uhum. Como que tem sido essas experiências em não só mais avaliar, como também formar as pessoas que estão avaliando carros por aí? É um novo tipo de responsabilidade, né? Que Sim. aquela pessoa passa a levar teu nome para frente. Como que Isso. funciona? O que acontece, né? Primeiro, assim, a fase aqui, você falou aí que a gente se conhece há, vamos dizer, 3, 4 anos, né? Então, assim, primeiro é agradecer aqui pela generosidade sua comigo, né? A sua página já grande, já sempre foi muito atencioso, muito generoso comigo. Me ajudou demais a chegar nos 10K, pô. Eu lembro que tinha marcação que você fazia mesmo, ganhava 400 seguidores num dia. Bons tempos. Muito bacana, né? Então, eu tenho que deixar registrado isso aqui. Boa. Tá? Eu sempre falo para as pessoas, cara, você tem um cara muito generoso, assim, que eu devo você. Tá vendo aí, ó? Tá? Então, eu vou pegar esse pedaço e mandar pra minha mãe, pros pais. Então, deixar aqui registrado essa gratidão, né? E assim, o que acontece? Eu nunca foquei nessa parte aí de formar novos consultores, né? Até porque começou, vamos assim, despretensiosamente, ali onde eu queria, de fato, compartilhar informações, eu queria avaliar carros, e graças à internet, né, você acaba virando referência, as pessoas acabam vendo o meu tipo de trabalho, o tipo de vida que eu levo, tipo assim, de liberdade, de trabalhar com o que eu gosto e tal, e diz, pô, por que não eu também atuar nessa área? Por quê? Hoje no Brasil eu falo que tudo que você inventar para fazer vai ter uma concorrência enorme. E além do custo, se você quiser colocar uma carrocinha de hot dog, todas as praças estão lotadas e vou dizer que no mínimo uns 5 mil reais para você fazer uma barraquinha ali. Então, um consultor automotivo hoje, muita gente ainda não conhece, muita gente nem sabe o que faz, acaba confundindo com o vendedor. Para mim é um mercado muito novo e cheio de oportunidades. Por quê?
no Brasil, você falou aí, deu um boom nos seminovos, estão cada vez mais caros. E em média, no Brasil, são negociados 1 milhão de carros seminovos por mês. Nossa. Né? 12 milhões por ano, em média. Salvo engano, ano passado deu quase 15, 16 milhões, tá? Não vou confirmar o número aqui, mas foi bem mais do que 1 milhão por mês. Então, o que acontece? As pessoas viram a oportunidade, onde tem esse mercado aberto, vendo eu ali, trabalhando, compartilhando informação. Rogério, eu quero fazer o que você faz, eu quero fazer o que você faz. E aí eu criei o que eu chamo, né, de formação carro perfeito, formação de consultores. Por quê? Quando eu comecei lá em 2018, os cursos que eu fiz para me capacitar, eles basicamente me ensinaram a ser um avaliador de carro. Então, tipo, quando eu terminava o curso, eu ia para casa e tinha o quê? Basicamente que bater na porta de uma empresa de vistoria e dizer, olha, eu quero ser seu avaliador. Só que eu nunca quis ser avaliador para a empresa dos outros. Até porque eu tinha um trabalho e tal, que não tinha nada a ver com carro. Então, quando eu saí, foi justamente para fazer o meu negócio. E aí, graças a Deus, foi dando certo, foi crescendo e tal. E as pessoas disseram, Rogério, faz algo aí para ensinar a gente a fazer isso também. E assim, é como você disse, em tese, né, são concorrentes. Mas eu falo que, olha o tanto de lojas de carro que existe aqui no Ceará, que é na nossa cidade aqui, Fortaleza, e todo mundo consegue ganhar dinheiro, todo mundo consegue trabalhar. Sim. Então, consultores automotivos, que eu conheço, vamos colocar aqui 10. Desses 10, 6 são meus alunos. Porra. Então, assim, eu não tenho nenhum problema com isso. Hoje eu tenho, no Brasil, praticamente 1.500 alunos. Né? Então, assim, é um mercado muito, muito aberto, cheio de oportunidade, onde muita gente está conseguindo ali fazer sua renda, às vezes uma renda principal, às vezes uma renda extra. O Iago, nosso amigo, né? Engenheiro de uma grande montadora aqui, um grande grupo, né? A gente não pode falar, porque Exato. Nem ele fala, né? Nem ele fala, a gente vai pegando nos detalhes. Né? Então, engenheiro na indústria automotiva. Uhum. E faz isso como renda extra no final de semana. E ele já disse, cara, tem mês que eu faço o que eu ganho na empresa. Então, assim, pô, isso é muito bacana, né? Sim, então, sim. Às vezes o cara passava o final de semana na zoeira e tal, e hoje tá fazendo uma renda extra, onde vai conseguir proporcionar uma melhor situação para a família, às vezes, ou então só... Vai comprar o próprio carro perfeito. Vai, exatamente, né? E também dá vamos dizer assim, uma nova esperança. Às vezes as pessoas trabalham no negócio porque é a conveniência, né? É o que tem. Mas nessa onda de empreendedorismo aqui no Brasil e tal, acaba que gera esperança. Só que é aquela questão, né? Depende sempre mais da pessoa do que do mercado em si. Sim. Né? Como eu falo, por exemplo, a galera hoje brinca muito, né? Nossa, o cara vai se formar em engenharia para ser Uber. Cara, é um negócio que, tipo, não é o curso. Muitas vezes as pessoas, são as condições, às vezes é a condição específica da pessoa, sim. Né? Cada um tem sua história, cada um tem sua necessidade, sim, e tal. Sim. Ser motorista de aplicativo, querendo ou não, na hora coloca o dinheiro no bolso da pessoa, sim. E tal, então acaba socorrendo, né? E tal. Né? Então, tipo, tem gente que faz como renda complementar também, sim. E às vezes é o que eu falo, né? Tipo, para você ser um motorista de aplicativo, você tem que ou comprar um carro, é um investimento alugar. Já é um alto. Investimento, né? Alto. Então, tem essa questão de que o mercado de consultoria, hoje, tipo assim, se você for comprar equipamentos bacanas, cara, R$2.000 você consegue começar. Você for, vou aqui nos mais baratinhos, R$500 você consegue começar. Não precisa ter carro, não precisa ter estrutura, porque você acaba trabalhando na rua, nas lojas e tal. Então, é uma oportunidade, né? Para você começar, às vezes, se identificar, às vezes... coisa de momento, e aí... Experimentar. Às vezes você transforma... Cara, eu vejo muito da estética. Às vezes a pessoa transforma o que era lazer num hobby. A virada de chave para não vou dizer um bico, né? Mas para iniciar uma atividade profissional, que eu tenho de produto de limpeza em casa, sim. Eu faria facilmente no carro de outras pessoas. Não tô tão motivado a esse ponto, né? Mas é parecido, né? A pessoa gosta tanto que começa a fazer, vira a pessoa que é referência ali na família... Sempre que vai comprar um carro, chama essa pessoa, isso é muito comum, né? E aí chega uma hora que a pessoa diz,
vamos aqui ver se rola uma grana, né? E assim, é exatamente esse o meu perfil de alunos, né? Uhum. Então assim, é o cara que gosta de carro, normalmente já faz a indicação para a família, para amigos, mas cara, eu tô vendo o Rogério aqui cobrando R$1.500 numa consultoria e eu às vezes vou avaliar o carro e não ganho nada. Não ganho nem uma merenda. Né? Né? Então, tipo, Rogério, me ensina a monetizar isso. Né? E é o que eu falo. Eu tenho um aluno concursado. Pô, Né? sim. Um cara que diz assim, Rogério, eu nunca vou sair do meu concurso. Mas, cara, eu tô aqui, ó, faço 1.000 num final de semana, 2, 3 mil no mês. Pô, pra mim tá de boa. É um sábado, na hora que eu posso e tal. Eventualmente, com essa questão de home office e tal, às vezes a pessoa tem uma flexibilidade maior, acaba fazendo uma coisa ou outra na semana. Então, isso acaba o quê? Agregando na vida da pessoa e não exatamente competindo com a atividade principal dela. Sim. Mas e se eu quiser contratar o teu serviço para encontrar um carro para mim? Ou se eu quiser ser teu aluno, onde que eu encontro? Onde que eu fico sabendo mais? Onde que eu posso fazer contato com você na internet? Show. Então, é o seguinte, eu sou mais ativo no Instagram, @carroperfeito, diariamente compartilhando ali informações, eventualmente um meme e tal, uma zoeira, né? Então, assim... Um Renegade patinando na garagem. Esse aí, o Renegade faz parte da história do Carro Perfeito, porque eu sei. o primeiro Reels meu que bombou foi aquele do... patinando na garagem, né? E sempre que eu coloco, cara, dá 500 mil views. Sempre. Eu já coloquei... É que nem eu e 4 vezes. Eu e o do Tesla, cara. Quando eu tô num dia ruim, eu boto ele lá que eu sei que vai levantar os números. Pronto, né? Então, assim, lá no Instagram, pode me chamar no direct, sou sempre eu que respondo, tá? Tem o site, né? www.carroperfeito.com.br, onde tem as informações dos cursos online, né? Então... tem curso tanto para quem, eu quero só aprender a avaliar um carro para o meu uso, como também para quem quer, de fato, trabalhar na área como consultor, né? Então, um mercado novo, cheio de oportunidades. O que eu falo, aqui no Brasil, tudo que a gente vai fazer de carro, que a gente vai falar de carro, tem público, tem audiência. Então, assim, a gente vê hoje uma estética automotiva que cobra, vou botar aqui por baixo, R$150 numa lavagem básica. E tem um cara que cobra R$15. Todo mundo consegue ganhar dinheiro. Sim. Né? E tem um cara que cobra 2.000, 3.000 num serviço de estética e ele também tem ali a sua agenda lotada, o seu negócio funcionando e tal. Então, o mercado de carro, tudo que você for fazer, você consegue ali monetizar. Né? Então, o serviço de consultoria é querendo ou não, um serviço novo, ainda está se popularizando, ainda tem muita gente que não conhece. Então é bem bacana, né? E além de, como você disse, né? Quero comprar um carro e ter avaliação profissional, também pode chamar aí no direct. E ainda leva um autógrafo de brinde. Hoje é uma foto, né? Uma foto. Rapaz, isso é engraçado. E eu sempre uso aquela tua frase, né? Ser famoso no Instagram é como ser rico no Banco Imobiliário. Não vale de nada. É divertido, você dá muita risada, mas não vale de nada, vale né, de cara? nada. Não vale de nada. Pessoal, esse foi o Rogério. Obrigado, Rogério. Esse foi o SPcast, uma iniciativa da SP Combustíveis com produção da 20 a 20 produtora. Obrigado e até a próxima!